Olá, bom dia a você que está conosco aqui no Notícias Agrícolas, esperando pelas informações. Está na hora de usarmos o CropView, aquela ferramenta que a gente já vem divulgando já há algumas semanas aqui no Notícias Agrícolas. CropView que pega informações ligadas ao solo, ao clima, a variedade que você usa na sua região e a localidade onde você está, faz um cruzamento de informações e te traz uma tendência aí sobre melhor época de plantio, como anda o desenvolvimento da sua safra, o que dá para esperar em relação a esse desenvolvimento quando todas essas informações são cruzadas com as previsões climáticas. Hoje quem explica para a gente, quem traz mais detalhes da ferramenta para algumas cidades do país, vamos destacar Toledo lá no Paraná, Maringá também lá no Paraná e Bom Jesus lá no Piauí. Quem traz as informações é o Marcelo Louro, Marcelo engenheiro agrônomo, sócio lá da Rural Tecnologia, empresa que detém aí os direitos do CropView. Marcelo, bem-vindo, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Vamos explicar por que a gente escolheu essas cidades, Marcelo, até porque para as pessoas entenderem o contexto, né, e a importância dessa avaliação que precisa ser feita. No caso de Toledo, região lá do oeste do Paraná, uma tradicional região produtora de grãos por lá, porque Toledo está numa fase crítica nesse momento. Os produtores já começam a relatar o florescimento das lavouras por lá. Então, o que a gente quer saber? Que condições eles terão a partir de agora? Não é isso? É essa a ideia da análise para Toledo? O que o CropView está mostrando aí para Toledo? Bem-vindo, Marcelo, e vamos contar um pouquinho dessa história. Vamos lá. Muito obrigado, Alexandre. Bom dia. É um prazer poder trocar umas ideias aí com vocês e principalmente levar informação ao agricultor nessa fase muito importante, né, que é o plantio e o que o clima tem interferido nessa situação. Então, você colocou muito bem, eu acho que a gente pode olhar dois extremos do país, o sul, o Paraná, uma principal região produtora, e o Piauí. Só para relembrar, né, nós estamos no momento, nós saímos de uma condição de El Niño, uma macroclima, que tinha uma condição bastante favorável para o sul do país, estamos numa situação de tendência de neutralidade, caminhando talvez para uma laninha. Então isso tem interferência direta no regime de chuvas e por consequência no comportamento da lavoura. O CropView é uma ferramenta que ele traduz o que o clima fez, o que vai fazer na lavoura, ou seja, nós conseguimos enxergar com o CropView o momento atual, qual o comportamento da lavoura e principalmente a tendência para a colheita, né? O que o clima vai fazer até o final da colheita. Então nós selecionamos aqui a região de Toledo, uma importante região produtora do Paraná, e para efeito de simulação, isso o usuário do sistema, do CropView, ele pode colocar a data real de plantio e com isso ele enxergar o que vai acontecer em tempo real. Mas nós simulamos aqui uma condição de plantio em 15 de setembro de 2016. Por que essa data? Logo após a liberação do vazio sanitário, o pessoal no Paraná chega a fazer até 3 safras. Então, a corrida para o plantio é muito importante, a safra de verão, e aqui essa simulação que nós fizemos foi um plantio logo após a liberação, em 15, dia 16 de setembro. Marcelo, eu vou pedir para você compartilhar com a gente essas informações, então. A gente ainda não está visualizando, vou pedir para você fazer esse compartilhamento, por favor. Eu vou colocar. Muito bem, agora sim a gente já começa a visualizar aqui. Vamos formatar aí, dar um zoom, Marcelo, para os 200%, só para ficar mais fácil da gente enxergar aqui no nosso quadradinho, visualizar no nosso quadradinho de transmissão, por favor. O meu aqui ele está no 200. Muito bom, então ótimo. Bom,
o que que a gente observa, então, em relação a Toledo? Vamos ver o que que já aconteceu, né? Afinal de contas, começamos a simular desde o dia 15 de setembro. A gente tem uma condição aparentemente boa, Marcelo, até esse início de florescimento, né? Perfeito. O CropView ele considera toda a parte da fenologia da planta, ou seja, a fase de estabelecimento, que é logo após o plantio. A gente pode observar aqui que não houve qualquer quebra ou penalização na produtividade e assim por diante, né? Nós passamos a fase de desenvolvimento vegetativo e nesse momento nós estamos numa situação bastante importante dentro da cultura da soja, que é o florescimento. E a gente pode observar aqui a interferência, que começa a interferência do corte das chuvas, né? Exatamente nesse momento, houve uma redução significativa das precipitações da chuva. A gente pode observar que o balanço hídrico vai ser reduzido, ou seja, a falta d'água para a planta, e começa a prejudicar e começa a penalizar a planta nessa fase muito importante. Então, nesse momento a gente tem uma redução de chuva nessa região e isso afetando diretamente. E a gente observa, né, Marcelo, que além dessa condição de menos chuva, não é que não vai chover. As chuvas estão previstas aí 16, 30 milímetros aí em média para os próximos 10 dias, ou 10 dias não, para os próximos decênios, né? Uhum. Mas lembrando que como uma conta que o sistema faz, ele analisa a necessidade da planta em termos de volume de água naquele determinado momento, né? E pelo que eu estou vendo, a necessidade da planta é muito maior do que está chovendo ou que está previsto para chover. É esse o entendimento? Exatamente. Você colocou muito bem que a gente vinha num regime de chuva aqui bastante favorável, 79, 21 milímetros, 164 milímetros, e aqui daqui para frente, exatamente nesse momento do florescimento, houve uma redução. Não chega a ser uma redução, vamos dizer assim, violenta ou significativa, não há um prejuízo muito grande aqui no florescimento, mas daqui para frente a gente observa que se as previsões estiverem dentro do que vai acontecer, vai tender a uma penalização, e a gente vai observar isso aqui na figura do balanço hídrico. Essa aqui a gente colocou aqui na tela. Então, o que essa figura do balanço hídrico mostra? Essa barra aqui marrom, ela reflete a data do plantio, ou seja, nessa data do plantio, recapitulando, no balanço hídrico, a curva azul é uma curva que representa o fator positivo de chuva, ou seja, não há déficit hídrico. Então, nós plantamos no momento certo, houve dentro de uma normalidade, essa curva amarela é uma média dos últimos 10 anos, ou seja, nós tivemos até um excedente hídrico aqui no começo do mês de novembro, e as previsões, e essa linha que eu estou aqui com o cursor, que é o verde mais claro, é o momento que nós estamos agora. Então, e daqui para frente é a previsão. Então, a previsão, ela tende a ser inferior à média dos últimos 10 anos. Então, isso deve provocar uma penalização, que aqui a gente pode observar no gráfico. Então, isso aqui, em se acontecendo as previsões, o que é normal nessa situação de neutralidade para a Laninha, no Paraná, até as previsões meteorológicas estão confirmando isso, deve causar uma penalização dentro da normalidade, vamos dizer assim. E daqui para o final do ano, até lá perto do Natal, então, quando começa a colheita deles, é só penalização, então? É só penalização. Então, e penalização numa fase que exige muita água, né, Marcelo? É a fase de enchimento, de frutificação, ou seja, o florescimento não houve problema, e talvez a fase que a planta necessite mais de água e luz, pode ser que, se as previsões estiverem em linha, pode ser que isso seja prejudicado, daí a razão da quebra da safra.
Muito bem. E daí tem uma condição aí para colher 78% do potencial da planta. Do potencial. Nessa situação, nós simulamos 65 sacos, mas isso depende bastante, né, do nível tecnológico, de tratamento e tal, mas isso o próprio usuário, ele coloca esses dados no próprio view e consegue ter uma ideia do que ele vai colher. Ou seja, o que vai acontecer daqui para frente vai ser muito importante para as lavouras lá de Toledo, então. Sem dúvida. Com isso, ele já consegue ter uma ideia do planejamento já da safrinha. E, obviamente, não é essa situação, mas algumas regiões do país, no momento da colheita, quando a gente enxerga muita chuva, a logística da colheita, porque excesso de chuva também na colheita é um problema tão sério quanto a falta d'água, né? E olhando aqui o balanço hídrico, Marcelo, a gente percebe que as chuvas diminuem mesmo, né? A média dos últimos 10 anos ainda mostra um excedente hídrico aí, mas o que vai acontecer daqui para frente é uma redução muito significativa das chuvas, né? Exatamente. Você observa, né? A gente pode observar nessa linha amarela que é a média dos últimos 10 anos, a climatologia dos últimos 10 anos. E as previsões, elas estão exatamente inversas, ou seja, normalmente haveria um excedente hídrico ótimo para a planta, e esse ano, pela situação macroclimática, a curva se inverteu, ou seja, realmente está previsto, vai acontecer uma redução no regime de chuvas, e isso vai ter uma interferência na cultura. Muito bem. Essa é a situação lá de Toledo, lá no oeste do Paraná. A gente também colocou, pediu para o Marcelo simular, lá a situação para Maringá. Você quer falar mais alguma coisa sobre Toledo, Marcelo? Eu só gostaria, pois não, a título de curiosidade, né, que nós temos um monitoramento também de risco de doença. Então, ok. Você consegue ter um favorecimento, uma visão para os próximos 15 dias em termos de manejo de doença, que é a tela que eu estou passando aqui. Então, o sistema emite riscos, alerta de risco de doença, para que o produtor possa se programar para fazer pulverizações, obviamente, com a principal doença, que é a ferrugem. E nessa situação nós temos uma condição muito tranquila, né, para a ferrugem da folha. Só lembrando que esse alerta é baseado no que está previsto em relação às chuvas ou às condições climáticas, não é isso? Exatamente. Então, o alerta não é se vai ter ou não doença, né? Nós trabalhamos monitorando basicamente as condições climáticas para favorecimento da doença. A doença realmente tem que haver uma inspeção na lavoura, tem que ter um acompanhamento técnico. O seu técnico vai recomendar o melhor manejo possível para a sua lavoura. Mas a gente está vendo um alertinha maior aí para oídio, né? Para oídio, exatamente. Não chega a ser nada preocupante, assim, né? Preocupante, mas é uma condição favorável do clima, né? Desenvolvimento do oídio. Muito bem. Então tá, vamos lá para Maringá. Por que a gente escolheu Maringá só contando um pouquinho para o produtor? Porque o Paraná já plantou pelo menos 80% das lavouras, segundo divulgou o DERAL. Mas a região norte do Paraná, onde fica lá Maringá, por exemplo, está atrasado o plantio por lá, faltou chuva, tem uma certa irregularidade aí nas chuvas e o produtor está evitando arriscar muito. Então a gente pediu para o Marcelo simular as condições lá para o norte do Paraná e a gente decidiu escolher Maringá por ser uma cidade de referência também em relação à produção de grãos. E o que você descobriu, o que você viu aí, ou o que o CropView está vendo aí para Maringá, hein, Marcelo? Pois é, Maringá a gente pode observar aqui que já é uma outra situação, e eu coloquei uma data de plantio aqui no começo de outubro, que é o que o pessoal normalmente tem feito, e o que nós podemos observar lá em Maringá. Então, mais uma vez, né, nós estamos na fase de desenvolvimento vegetativo, nesse momento aqui, que vai até o dia 19, não houve nenhuma penalização e
esse cenário ele vai até o final, até a colheita, mesmo havendo uma pequena redução de precipitação, que nós vamos verificar isso no balanço hídrico, a situação é bastante favorável para o desenvolvimento até o final da colheita. É engraçado que penaliza menos que lá no oeste, né? Ele penaliza menos em função das chuvas terem sido mais regulares, que nós podemos ver aqui no balanço hídrico. Mas, de qualquer maneira, nós vamos enxergar aqui, só recapitulando, a barrinha marrom foi a data que nós plantamos. Houve também um período favorável de chuva, de precipitação até o momento. E daqui até a colheita, apesar de haver um déficit hídrico, que ele é muito, ele não afeta, pequeno, é significativo, ele não produz nenhuma quebra em relação à necessidade da planta. Então, a tendência é que tenha um comportamento de produtividade normal daqui até a colheita. E olhando lá os volumes de chuva, né, a cada 10 dias, a gente vê que eles aumentam a partir do final do mês, né? Exatamente. Então, o regime de chuva, ele saiu desse momento aqui de excedente, essa curva, esse morrinho azul que tem aqui, ele voltou para dentro de uma normal climática, mas na mesma situação de Toledo, nós estamos com a curva de balanço hídrico invertida, ou seja, tendência de chover menos que a climatologia. Só que esse menos é um pouco melhor, atende a necessidade da planta e não chega a prejudicar em momento algum o desenvolvimento e a produtividade, que é o mais importante. Muito bem. Ô Marcelo, mas a gente falou que lá no norte do Paraná, não sei especificamente em Maringá, mas que no norte do Paraná, eles estão atrasados com o plantio por lá. Dá para a gente fazer uma simulação aí, colocando Maringá como 1º de novembro? Vamos ver o que acontece, quem deixou para plantar mais tarde? Esse é a partir de 1º de outubro, né? Você simulou fazendo aí 1º de outubro como a data de plantio, certo? Coloquei a 1º de outubro como a data de plantio. Nós podemos antecipar para ver o efeito, né, o que aconteceu. Eu vou colocar também na mesma situação de Toledo. Um minutinho. Maringá aparecendo já, tá ali. O sistema ele permite que você faça essas simulações como nós estamos fazendo aqui e altere a data. Vamos colocar aqui, por exemplo, 15 de setembro. Vamos ver quem plantou antes do dia 1º se tem uma condição melhor, é isso? Isso. Então, o sistema ele está antecipando o plantio. Nós antecipamos o plantio em Maringá para 15 de setembro. E qual foi o comportamento? Em função da irregularidade da chuva, a gente pode observar que a penalização foi maior. Foi maior. Ela foi maior. Então, nesse momento de florescimento, ela está em déficit hídrico. E isso certamente vai prejudicar, principalmente na fase de frutificação. Daí começa a perder bem, né? Começa a perder bastante. Então, quem plantou um pouquinho, né? Não é quem normalmente não se consegue ter tanto controle assim, mas se conseguiu postergar um pouquinho o plantio, a produtividade certamente ela vai ser maior. Agora, e quem deixou para plantar agora no começo de novembro? Vamos fazer essa simulação só para a gente... vamos ver o balanço hídrico primeiro, antes de passar para a nova simulação, para ver o que acontece. O balanço hídrico, ele está bastante favorável, né?
Aham. até esse momento, e a tendência daqui para frente é aquela inversão de curva que nós temos comentado, que é a redução das chuvas numa fase importante, né? Então, A com a penalização. antecipação do plantio nesse momento, a gente penalizou mais e prejudicou mais a lavoura, a produtividade, por conta desse déficit hídrico aqui. Aham. A curva está invertida. Legal. Dá para fazer, Marcelo? Vamos colocar Maringá como 1º de novembro? 1º de novembro, vamos lá. É. Porque a gente está partindo do pressuposto que a região norte está atrasada, como o boletim do DERAL está falando. Então, imagino que o produtor tenha plantado também agora nesses últimos dias, né? Vamos ver 1º de novembro como é que está indicando aí. Estou fazendo a simulação para 1º de novembro. O sistema agora ele vai recalcular a interferência do clima com essa nova data de plantio. Então nós estaríamos nesse momento aqui de desenvolvimento vegetativo, até o momento a planta não sofre redução nenhuma na produtividade potencial dela. Uhum. E aquela inversão de curva, né, a gente vai observar, daqui a pouco eu deixo um pouquinho a tela para a gente ver no balanço hídrico, ela fica para esta fase aqui, que é a fase de florescimento e de frutificação. Mas daí ele já tem um volume maior de chuva, porque o florescimento e frutificação acontece mais lá para final de dezembro e início de janeiro, né? Exatamente. A gente Olha vai que observar isso aqui na curva do balanço hídrico. Que interessante. Quem deixou para plantar agora, então, tem mais chances de ter melhor rendimento, Marcelo. Exatamente. E não havendo aquele problema de precipitação na colheita, que também é bastante complicado. Não só a soja, ela tem um comportamento de penalização por excesso de água também. Então, o agricultor, às vezes, ele olha a lavoura muito bonita, um crescimento vegetativo muito grande, o enfolhamento dela muito grande, e isso não se traduz em produção, né? Apesar dele não ter um comportamento parecido com a média dos últimos 10 anos, ainda assim chove o suficiente para garantir uma boa produtividade. Exatamente. A gente vê que a curva da média climatologia, a curva amarela, a linha amarela, ela está bem alinhada, e apesar de no final do ciclo ocorrer aquela inversão que eu havia comentado, ou seja, chove um pouquinho menos que a climatologia, isso não se traduz em quebra de produção. Isso aqui é muito importante do crop view, porque às vezes as pessoas podem interpretar de uma forma errada um excesso de chuva ou uma falta de chuva, né? Dependendo do momento que a cultura está, que a lavoura está. Exatamente, da exigência da planta naquele momento, né? Exatamente. Então, se você está numa fase fenológica aqui, o sistema crop view ele acompanha fase a fase de fenologia. E cada fase fenológica tem necessidade hídrica. Então, muitas vezes a chuva é suficiente, ou não. Então, o sistema mostra isso em tempo real. Legal. E o que é importante observar, Marcelo, que essa condição vai trazer uma colheita lá para início de fevereiro, né? Eu não sei exatamente se a região norte é tradicional produtora de milho safrinha, mas poderia ser um complicador aí para a produção de safrinha já, não? Poderia. Exatamente isso que o usuário do crop view ele consegue simular até para escolher a melhor variedade que ele vai utilizar, se precoce, super precoce da soja, para poder fazer esse cálculo com o plantio da safrinha e o próprio plantio até de inverno lá na frente. Então, a gente consegue simular isso, o crop view faz o monitoramento de milho também, então, com isso o agricultor ganha uma importante ferramenta de planejamento, né? Eventualmente ele opta por uma variedade mais precoce, com uma produtividade um pouco inferior, mas ele consegue colocar o milho no momento adequado no que se refere ao plantio. Nesse caso a gente está simulando com uma soja com que ciclo? 100 dias? 100 dias. Um ciclo médio?
Um ciclo médio, um ciclo, vamos dizer assim, você pode optar aqui por ciclos menores e ciclos maiores, mas eu coloquei um ciclo médio porque é o que, vamos dizer assim, para uma simulação ele atenderia bastante o cenário que a gente gostaria de enxergar. Muito bom, muito bom. Então, acertou quem deixou para plantar agora mais tarde, porém tem essa questão da segunda safra aí. Não sei se é o caso do norte do Paraná, peço até para os produtores lá do norte do Paraná que estiverem nos acompanhando, se puder nos auxiliar nessa informação, também pode ser uma informação importante. É importante para vocês a segunda safra, ou seja, uma colheita acontecendo lá no início de fevereiro pode ser um complicador para a segunda safra, mesmo tendo um bom resultado na primeira safra? Enfim, quem puder ajudar a gente, manda aí a resposta, tá certo? Muito bom, muito bom, muito bom, avaliações importantes. Você vê como a data de plantio influencia no resultado, né, Marcelo? Sem dúvida nenhuma, é uma etapa muito importante na safra, né? Escolher o melhor momento para você plantar e, obviamente, para você colher. Nós vamos observar isso na próxima simulação agora, que vai para um outro extremo do país. Então, a gente vai ver que a escolha da data é muito importante, porque, eventualmente, se você quiser antecipar, você vai jogar fora todo o potencial genético da semente que você está utilizando, despesa com plantio, com maquinários, tudo, e por conta de um déficit hídrico que poderia ter sido evitado. Muito bom. Vamos lá para o Piauí, então? Lá para Bom Jesus? Vamos lá para Bom Jesus, e extremo do país, né? Numa situação macroclimática que nós estamos vivendo. Nós falamos um pouco do Paraná e agora a região do Piauí, que é uma região que foi bastante castigada nas últimas safras por falta de água, pela situação do El Niño. Esse ano, a região do Piauí ela tem um regime de previsão de chuva bastante favorável ao desenvolvimento da lavoura. Então, o que a gente tem ouvido dos meteorologistas, né? Que o volume de chuvas é uma balança, meio que uma balança. Se seca no sul do país, aumenta mais para a região norte do país. E aparentemente é isso que vai acontecer. Vamos ver o que acontece lá em Bom Jesus, no Piauí. Você aí colocou como data de plantio o dia? Eu coloquei 10/10. 10 de outubro. Uma outra simulação também para a gente acompanhar, mas eu coloquei em 10 de outubro, porque está numa média de plantio da região até, ele vem de uma seca bastante rigorosa, então a gente vai ver isso no balanço hídrico, né? Então eu fiz uma simulação para plantio em 10 de outubro com um ciclo de 10 dias, 100 dias. Uhum. Então, o momento que nós estamos agora, esse aqui que a gente acompanha no mapa, é o desenvolvimento vegetativo. Então, nessa data de plantio, a gente pode observar que já houve uma penalização por falta d'água. Desde lá do começo, né? Desde o começo. Então, a gente vai observar no balanço hídrico aonde foi plantado, ou seja, provavelmente a escolha da data aqui foi equivocada, porque plantou no momento que o solo ainda não tinha se recuperado, não estava com água suficiente para que a planta pudesse se desenvolver. E a gente pode ver que essa quebra ela só aumenta daqui para frente por conta dessa falta d'água no momento crítico. Ela já está, a planta nesse momento ela já está sofrendo, o desenvolvimento vegetativo dela não está sendo pleno. Depois entra no florescimento sem água, e aí daí para frente frutificação, e depois volta a chover exatamente quando não precisa, que é na colheita. Olha aqui, a gente começa a perceber que as chuvas voltam lá para a região a partir do final do mês de novembro, voltam com mais consistência, né? Daí sim, 48 milímetros, 54 milímetros, até 80 milímetros na hora da colheita. Exatamente. Então, o regime de chuva, neste momento, ele ainda não é, vamos dizer assim, constante. Houveram as chuvas, mas não apresentam um volume constante e importante para a planta. E bate com o que a gente já vinha conversando com os produtores lá, a irregularidade das chuvas que não dava condição para desenvolver um plantio pleno por lá, né, Marcelo?
Exatamente. Isso tudo que nós comentamos no quadro acima fica muito mais claro aqui. Então, balanço hídrico no Piauí vem de um déficit hídrico muito grande. Nós estamos falando isso aqui vamos dizer assim, uma curva maior, né? A curva climatológica, que é a amarela, a falta de água foi maior do que a climatologia, ou seja, vem de um regime severo de falta d'água. E considerando também que essa média dos últimos 10 anos inclui os últimos 3 anos que tiveram problema lá, né, em relação a baixa chuva, essa média também diminui bastante, né, Marcelo? Diminui bastante. Os últimos 3 anos foram muito rigorosos, e isso prejudicou muito o plantio, o desenvolvimento da lavoura lá. Então, aqui nós plantamos nessa barra marrom, ou seja, a gente pode observar que houve chuva, provavelmente começou a chover, mas não o suficiente para reposição de água no solo. O produtor se animou, foi lá, plantou, só que... Exatamente. E aqui, com uma ferramenta como o CropView, quando ele decide a data de plantio, mais importante do que ver o balanço hídrico, ele consegue enxergar as previsões e aonde a fenologia da planta vai se encaixar dentro dessa previsão. Então, é o que você comentou anteriormente, que vale a pena, às vezes, parcelar o plantio, segurar um pouco mais, para se evitar uma penalização maior. Então, nessa situação, nós plantamos aqui no meado de outubro, e para o nosso azar, daqui para frente, a chuva foi totalmente irregular e prejudicou substancialmente a lavoura. A gente pode olhar que o déficit hídrico é negativo, e isso numa fase muito, muito importante de desenvolvimento da planta. Muito bem. Agora, Marcelo, vamos fazer uma simulação para aquele que não foi apressadinho, que começou a plantar essa semana aí, já que as previsões indicavam as chuvas voltando lá para a região. Quem plantou, por exemplo, no dia 10 de novembro ou 15 de novembro, que ainda vai acontecer, enfim, vamos simular dia 10, quem já plantou. Qual que é a condição que ele vai ter? Será que vai ser melhor? A gente tem aí 66% do potencial produtivo sendo registrado lá para Bom Jesus, para quem plantou no dia 10 de outubro. E quem plantou agora no dia 10 de novembro, será que vai ter condição melhor? Vamos ver? Vamos ver. Eu fiz uma simulação também já para dezembro, né? Então, nós vamos ver 3 momentos aqui no Piauí, plantio em outubro, esse que nós acabamos de ver. Esse plantio em novembro, dia 10 do 11, você vê que mudou completamente. Totalmente, né? Totalmente. Você vê que a regularidade das chuvas e uma data de plantio postergada trouxeram a lavoura para um regime de produtividade muito interessante, muito bom. Ela tem uma penalizaçãozinha pequena ali no desenvolvimento vegetativo, né? E depois, no final, possivelmente essa perda aí é pelo excesso de chuva, é isso? Aqui não acusou ainda, com essa previsão de chuva, não chegou a acusar uma quebra de safra por conta de excesso, né, de chuva, e aquilo que eu havia comentado, o desenvolvimento vegetativo muito grande, mas não chegou a prejudicar. Essa quebra ela se estabiliza praticamente, e aqui a gente pode olhar aqui no balanço hídrico. Olha o balanço hídrico como está, principalmente para o final do ciclo. É uma coisa bastante preocupante também, né? Porque ele vai colher aqui debaixo de água, se é que ele vai colher. Então, mas, por exemplo, o sistema não penaliza a colheita, né? Ele vai até o finalzinho do ciclo, mas se chover durante a colheita, daí é outra perda que tem que ser contabilizada, não é isso? Exatamente. Penalizar a perda mecânica, na verdade, a perda numa situação de excesso de chuva é uma perda até mecânica, vamos dizer assim, não é uma perda produtiva. Você não consegue entrar na lavoura, não consegue colocar máquina, então, obviamente, é uma perda enorme, inclusive, que é o que está se
demonstrando aqui que essa curva de chuva normalmente são espaços de chuva, de tempo de muita chuva, e isso com certeza vai prejudicar. Então, o sistema não olha soja que não foi colhida porque não entrou mar. Mas tem uma condição muito melhor daquele que plantou lá no dia 10 de outubro, né? Sem dúvida. Esse produtor, nessa situação aqui, ele obviamente deveria estar se preocupando com logística de colheita. Tá. Então, aumentar o número de colhedeiras, se for possível, toda a parte de secador, o que ele dispuser para poder conseguir colher essa soja. Né? Porque ele vai ter uma janela de colheita mais curta, né? Vai ter uma janela de colheita mais curta e solo encharcado, e balanço hídrico sobrando água aqui. Olha como a climatologia, a curva aqui está invertida. No Paraná totalmente. nós tínhamos a situação ao inversa dessa, né? Aqui deveria estar, vamos dizer assim, a climatologia aqui, ela está apontando como negativa e as previsões aqui estão dando como positivo. Um excedente hídrico grande. Volta um pouquinho lá para cima, Marcelo, só para a gente ver a quantidade de chuva que vai acontecer. Olha aqui, a partir do final do ano, a partir do dia 30 de dezembro, como as chuvas aumentam. 76 milímetros, 81 milímetros, 104 milímetros, 113 milímetros lá no começo de fevereiro. Ou seja, muita chuva, hein? Para um período de 10 dias é bastante chuva, não? Muita chuva. O Piauí, que vem nos últimos anos aí com uma dificuldade muito grande de chuva, vai ser necessário um planejamento bom de colheita e atenção para isso, porque a lavoura vai estar em ordem, mas as condições de colheita não vai ser muito fáceis, não. Muito bom. Vamos ver aquele que você já simulou, que é do 10, para quem plantar em 10 de dezembro, é isso, Marcelo? 10 de dezembro. Então eu fiz uma simulação para se postergar o máximo que possível, né? E aqui a gente vê uma situação, aqui já começa a ter penalização pelo excesso também, né? Pelo excesso de chuva, aquilo que eu comentei anteriormente. Muitas vezes o produtor vem aqui, a gente sai de uma produtividade de 65 sacas, um balanço hídrico positivo, como a gente está vendo aqui, e fala, bom, mas o que aconteceu? Por que está havendo essa quebra? A quebra está havendo exatamente pelo desenvolvimento vegetativo excessivo, e a planta, ela penaliza a produção de grãos por isso. A gente pode observar no balanço hídrico muito mais claro aqui, né? Excesso de água para o final do ciclo. A mesma situação de problema de colheita, talvez até maior. A penalização por excesso de chuva nessa situação aqui foi maior que o caso anterior, e aqui você tem um problema da colheita também. Então, traduzindo ali para a região de Bom Jesus, quem estiver plantando agora tem maiores chances de resultados melhores, né? Exatamente. Quem iniciou o plantio no começo de outubro, como a gente viu, houve uma quebra, houve uma penalização pela irregularidade das chuvas. E foi forte. Exatamente. E depois, no meio, nesse momento, seria a melhor situação de plantio. E se você deixar para plantar mais para frente, o risco de penalização é bem maior. Justamente por causa desse excesso de água. Olha aqui, ó a diferença. Como é que está mostrando isso. Poxa vida. É bem interessante o sistema, né, Marcelo? Ele traz para a gente visualmente o que acontece na lavoura, né? Exatamente. Além dele ele traduzir, vamos dizer assim, o que o clima fez na planta, na lavoura, ele te permite, ele é atualizado diariamente, ou seja, se houver qualquer alteração em termos de previsão de clima, se houver alguma mudança nisso, que a gente não acredita que ocorra, porque essa situação de excesso de chuva lá já vem se demonstrando há bastante tempo, o sistema se corrige. Então, se houver alguma alteração nisso, o sistema corrige. Mas vai ser muito difícil haver uma redução de previsão de chuva nesse vulto aqui, nessa quantidade que nós estamos falando. Então, o agricultor, com certeza, ele já enxerga como vai ser a lavoura dele, toda a parte de manejo, toda a parte de controle de doenças e pragas, né, que nesse caso aqui, vou descer aqui um pouquinho. Eu não coloquei aqui a parte de doença, mas certamente o
manejo de doença nessa situação de excesso de chuva, ele é bastante delicado. Exatamente. Você tem uma condição mais favorável para a proliferação, né? Condição favorável de proliferação e condição desfavorável de manejo. Você não consegue, muitas vezes, entrar com uma pulverização. A pulverização ela é deficiente porque ela não consegue atingir a planta como um todo. Então, por um lado é boa a chuva, por outro lado ela precisa ser bem administrada, né? Nada em excesso faz bem, né, Marcelo? Exatamente, é o que nós estamos enxergando aqui nessa situação. A curva ao contrário, ela é acima da média, mas é uma situação diferente lá para o Piauí, que vem sofrendo bastante aí nas últimas safras. Pelo menos eles vão colher esse ano, né? 66% ou 88% eles vão colher esse ano. Ano passado teve área que nem conseguiu tirar nada, né? Nem valia a pena entrar para colher. Exatamente. A gente observa isso aqui na própria curva da climatologia, né? Imagina se um regime de chuva desse seguisse a climatologia, ia ser bastante complicado também. Verdade. Marcelo Louro, obrigado pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Mais uma vez trazendo informações importantes. Hoje a gente foi para regiões interessantes, onde o desenvolvimento da lavoura já está ocorrendo, como lá no oeste do Paraná, um período crítico e importante, onde não pode faltar chuva, que é o florescimento e período de frutificação. A gente viu que no caso ali de Toledo, tem penalização porque vai dar uma secada lá, vai dar uma diminuída no volume de chuvas. A gente viu que Maringá tem uma condição um pouco melhor para aqueles que plantaram um pouquinho mais tarde, e a gente está vendo que no Piauí, esse é o momento de plantio, esse é o melhor momento de plantio, pelo menos é o que está indicando a ferramenta aí. Quem plantou lá no início de novembro teve perdas consideráveis. Quem deixar para plantar lá para o início de dezembro também pode ter perdas, mas daí é pelo excesso de chuva. Esse momento é o que está pontuando, que está dando o melhor percentual de aproveitamento aí da semente, da planta, enfim, para o seu desenvolvimento, refletindo no potencial produtivo da lavoura. Obrigado, viu, Marcelo? E nós aqui agradecemos, Alexandre, e colocamos à disposição um período de utilização do sistema gratuito para que o agricultor utilize, acesse e conheça essa importante ferramenta para que ele consiga extrair o máximo aí de rentabilidade da sua lavoura. Então, basta acessar o site, fazer um período de teste, né? Coloca em sério as regiões, qualquer dúvida que tiver, nós estamos à disposição. E muito obrigado pela oportunidade. Vamos passar o site então, Marcelo. Como é que as pessoas acessam aí? O endereço é www.cropview.com.br e no site você já tem as instruções para cadastramento. Existe um período de utilização gratuito e com todas as instruções e qualquer dúvida que houver, nós estamos à disposição. E no site também tem lá o telefone de contato, se a pessoa quiser mais detalhes, trocar uma ideia com vocês, pode também, né? Pode, exatamente. Nós estamos à disposição para uma discussão um pouco mais técnica, detalhes técnicos de variedade, de região, uma explicação um pouco mais detalhada do que está acontecendo. Estamos à disposição para colaborar com o agricultor. Inclusive, o sistema permite o incremento das informações, né? Por exemplo, se você tem um acompanhamento das chuvas lá na sua fazenda, você pode mandar esse número para vocês e vocês criam uma planilha específica para aquela condição, não é isso? Exatamente. O sistema, o que nós vimos aqui é uma apresentação bastante básica do sistema, mas ele permite uma série de recursos, que inclusive essa que você comentou, que é inserir os dados reais de precipitação, e isso torna a assertividade do sistema muito melhor. Então, é uma ferramenta indispensável para que consiga se extrair o máximo de rentabilidade da lavoura, de planejamento, e, obviamente, um sucesso na colheita. Inclusive, você viu lá na hora que o Marcelo estava simulando, latitude, longitude, você tiver os dados da sua fazenda, você ainda pode afunilar mais as informações, ser mais específico. O que a gente viu aí é uma média do que acontece no município, naquela região ali,
que foi verificada, mas se você tiver especificamente o ponto da sua propriedade, a informação tende a ser muito mais precisa também. Certo, Marcelo? Correto, perfeito. Eu acho que é uma ferramenta bastante útil, por isso que a gente sempre comenta que nós vamos além da meteorologia, nós traduzimos o que o clima fez e vai fazer na sua plantação. Porque às vezes você fica preocupado ali em saber se vem chuva, se não vem chuva, mas precisa saber se aquela quantidade de chuva naquele momento é ideal para a lavoura, né? Para aquela fase da lavoura, para a necessidade da planta naquele momento. É isso que é importante saber e é isso que o CropView te ajuda a entender melhor. Marcelo, obrigado. Um abraço para você. Eu que agradeço, muito obrigado. Estamos à disposição. Até a próxima. Um grande abraço, obrigado. Muito bem, Marcelo Louro, engenheiro agrônomo lá da Rural Tecnologia, a empresa que detém aí a tecnologia do CropView. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, a sua audiência.